nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, já há alguns programas vimos refletindo sobre a relação entre Jesus e a lei antiga. No último programa, nós vimos como Jesus apareceu aos olhos dos judeus e dos seus chefes como um rabi, como um mestre da lei, porque Jesus realmente várias vezes argumentava usando a própria lei, usando as escrituras, usando uma interpretação da lei no estilo rabínico. Mas Jesus não se contentava só com isso, ele ia além. Por exemplo, uma ocasião em que Jesus interpreta a lei usando o método rabínico. Chega um escriba e pergunta para ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus diz: o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso consistem a lei e os profetas. E aí aquele escriba concorda, teve que concordar, dizendo: mestre, o senhor tem razão, o senhor respondeu bem. Amar a Deus com todas as forças e ao próximo como a si mesmo vale mais do que todos os sacrifícios. E Jesus responde: você não está longe do reino de Deus. Às vezes, os adversários não se contentavam, como, por exemplo, aquele que perguntou: e quem é o meu próximo? E aí Jesus, para responder, conta a belíssima parábola do bom samaritano. Qual deles agiu como próximo diante daquele que necessitava? E é interessante que Jesus muda aqui já um pouquinho. Ele não está interessado em saber quem é o meu próximo. Ele está interessado em quem foi o próximo daquele que estava necessitado. Então, o foco pode parecer sutil, mas não é não, é muito sério. Que é uma coisa eu saber, bom, os gregos são meus próximos, os muçulmanos são meus próximos. Não, tem um muçulmano doente precisando de ajuda e eu ajudo, eu sou o próximo dele. Então, o foco agora é a pessoa que está agindo e não aquele que teoricamente entraria no campo do discernimento sobre quem é o meu próximo. Mas Jesus não se contentava só com essa interpretação rabínica, ele vai realmente ensinar como quem tinha autoridade. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Repete-se isso várias vezes do Sermão da Montanha. E aí nós tínhamos chegado ao parágrafo 582. Indo muito mais longe ainda, Jesus cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos, que era algo muito importante para a vida diária judaica. E ele vai revelar o verdadeiro sentido dessa pureza, lembrando que não é o que entra na boca que mancha o ser humano, mas o que sai da boca. Só uma curiosidade que, uma vez encontrando com um bispo amigo meu que trabalha na região da Amazônia, e ele dizia o seguinte: esse preceito de abster-se de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, ou nas sextas-feiras da quaresma, e substituir isso por peixe, isso na minha região não funciona, porque o pessoal não come carne, só come peixe mesmo. Então, eu insisto com eles que deve se abster justamente do peixe, se é que querem fazer um sacrifício. Aí eu me lembrava dos meus tempos de criança, que, aliás, continua em uso até hoje, A gente não pode comer carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas a mãe fazia uma bacalhoada naquele dia que a gente se deliciava. E aquilo me incomodava. Eu gostava, sem dúvida alguma, mas eu me incomodava. Que belo sacrifício, deixar de comer carne para comer bacalhoada, É um belo sacrifício. Então, o importante é realmente o espírito da lei. Então, quando Jesus dava com autoridade divina a interpretação definitiva da lei, ele acabava se confrontando com os doutores da lei de seu tempo,
que não aceitavam essa interpretação da lei que Jesus dava, apesar da garantia dos sinais divinos que o acompanhavam, né? Porque Jesus não apenas dava a sua interpretação da lei, interpretação definitiva, mas ele a garantia pelos milagres e sinais que ele realizava. Sabe que tem uma passagem que, como diz a galera jovem, né, para arrebentar a boca do balão, né? Quando Jesus estava lá na casa de Pedro, Jesus se mudou de Nazaré para Cafarnaum e normalmente se hospedava na casa de Pedro, né? E aí ele falando, São Marcos, nesse sentido, mostra como houve um crescendo, né, da ação de Jesus. No começo em casa, depois nas sinagogas, depois já não cabia mais, aí ia para a praia e ele falava de um barco, porque já eram multidões, né, que estavam seguindo. Mas ele estava dentro da casa, muita gente, e o paralítico não conseguiu chegar, abre uma brecha no teto e baixa o paralítico através de cordas, né, para que ele chegasse até Jesus. E quando Jesus o vê, se volta para ele: filho, tua fé te salvou. Filho, teus pecados te são perdoados. E aí os seus adversários começam, não falam, mas começam a ruminar dentro de si. Esse homem está blasfemando. Quem é ele para perdoar pecados? Mas Jesus, que conhece o coração do ser humano, diz: mas por que vocês estão pensando essas bobagens? O que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: toma teu leito e vai para casa? E aí conclui: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, se volta para o paralítico e disse: toma teu leito, levanta e vai para casa. E todos ficaram admirados. Mas apesar desses sinais que Jesus fazia, muitos ainda não admitiam a interpretação da lei que ele fazia. E isso vale particularmente quando se tratava da interpretação sobre o sábado, né? Nós ainda vamos ter a oportunidade de falar mais um pouquinho sobre isso, mas Jesus muitas vezes, até usando argumentos rabínicos, ele lembra como que o descanso do sábado não é lesado pelo serviço de Deus ou do próximo, executado por ele, por exemplo, por meio das curas que ele realizava em dia de sábado. E vai insistir muito de que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. E ele vai completar dizendo: aqui está alguém que é maior do que sábado. Sabe, meus queridos, sobretudo depois do exílio e durante o exílio, né? Mas particularmente depois, vai surgir o que hoje nós chamamos de judaísmo propriamente dito, né? Com o retorno à Terra Santa, a reconstrução do templo, na época de Esdras e Neemias, e particularmente na diáspora, né? A observância do sábado e a circuncisão serão os dois grandes sinais da pertença ao povo. Então não é que Jesus despreza esses gestos, mas ele vai insistir que quando você presta serviço a Deus, quando você presta serviço ao próximo, você não está violando a lei do sábado. Muito pelo contrário, você a está cumprindo. Então ele vai, de novo, trazer a interpretação da lei no sentido realmente originário, na intencionalidade que Deus lhe quis imprimir. E ele podia fazer isso porque ele estava junto do Pai e se encarnou. Ninguém conhece a Deus, diz São João, o Filho unigênito que está voltado para o seio do Pai é que nos deu a conhecer. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.